O ano começou e o grande assunto na economia de 2023 não teve nada a ver com o governo ou com a política. A grande história do momento é o rombo superior a 40 bilhões de reais de uma das lojas mais conhecidas dos brasileiros, que é as Americanas. A empresa gera 100 mil empregos diretos e indiretos. O Fernando Nakagawa vai explicar para a gente agora por que esse rombo aconteceu e quais vão ser os próximos passos da empresa. Agora, a empresa está em processo de recuperação judicial. A Justiça aceitou o pedido na última quinta-feira. E enquanto a companhia tenta se reerguer, nas ruas, as lojas continuam abertas. A dívida da empresa é uma cifra com muitos zeros. A própria companhia calcula em 43 bilhões de reais a dívida total da Americanas. Bem mais que o dobro do que eles anunciaram há poucos dias, quando essa história veio à tona. Para além das cifras, há muitas outras questões relacionadas a essa crise. E algumas das perguntas a gente vai tentar responder agora. E aí vem a primeira pergunta. O que é esse rombo? Bom, basicamente, esse rombo apareceu com um problema no registro das dívidas que a empresa tem com fornecedores e bancos. Um exemplo, a Americanas compra chocolates, só que ao invés de pagar a fábrica, pede para que um banco quite essa dívida. Com isso, o fornecedor recebe e a Americanas empurra a dívida para a instituição financeira. Isso é legal, tá tudo certo. No balanço, a Americana apontava boa parte dessas dívidas como sendo com o fornecedor. Só que essa dívida é com o banco. E mais, é preciso somar os juros, o que a Americanas não estava fazendo. Agora, imagina só esse problema com centenas e centenas de fornecedores ao longo de vários anos. É isso que causou o rombo. Quanto a Americanas deve e para quem? Muitas dívidas da varejista têm em contrato condições variáveis e elas pioram conforme piora a situação da empresa. E como a saúde financeira da companhia mudou para pior nos últimos dias, o juro aumentou e os prazos diminuíram. E foi assim que a conta chegou a 43 bilhões de reais. A empresa deve tudo isso para 16.300 credores. São empresas, bancos e até pessoas físicas que têm a receber da empresa. Quem são os donos da Americanas e eles se ofereceram para ajudar? 30% das ações da companhia são de um grupo de 3 acionistas. 3 dos mais famosos empresários do Brasil. Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles. Quando a crise estourou, eles chegaram a negociar com bancos e ofereceram 6 bilhões de reais para reforçar a empresa. Mas os bancos acharam pouco. Queriam pelo menos 10 bilhões para começar a conversa. E assim, as partes não chegaram a um acordo. Grandes fundos de investimento também são acionistas da Americanas. O BlackRock, por exemplo, que é o maior fundo de investimentos do planeta, também tem uma fatia importante na empresa. Mas não tem só grandão nessa história. Americanas tem muitos investidores pequenos. Ao todo, são cerca de 140 mil acionistas. É seguro continuar comprando na empresa? As lojas físicas continuam abertas e funcionando normalmente. Mas e as compras pela internet? Sobre isso, o Procon de São Paulo procurou a Americanas e eles dizem que nada mudou. E, em tese, dá para comprar sem medo no comércio eletrônico. E olha que interessante, eles fizeram um levantamento das reclamações contra a empresa nos últimos dias e compararam com o que aconteceu nos anos anteriores. E no Procon de São Paulo, o volume de problemas não teve alteração significativa. Ou seja, as coisas continuam funcionando normalmente. Ainda sobre isso, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, diz que a recuperação judicial não muda em nada os direitos que nós, consumidores, temos na relação com Americanas. Ou seja, eles precisam cumprir prazos ou trocar um produto em caso de defeito. Tudo isso não mudou nada. O que a empresa pode fazer para ajudar a se reerguer? Nesse processo de recuperação judicial, a companhia vai tentar renegociar as dívidas. Então, vão chamar bancos e fornecedores para tentar descontos e novos prazos. Tudo isso é um processo que costuma demorar meses, às vezes anos. Enquanto isso, o grupo pode tentar vender alguns ativos. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a Americanas
tem mais lojas dentro dos shoppings brasileiros. Eles são donos da Imaginarium e da Puquê, por exemplo. Também controlam as redes Natural da Terra e Hortifruti, além de metade das lojas de conveniência Vem, o novo nome da BR Mania.